vamos apreciar a vida calma em Torre de Moncorvo. Um passeio pelo centro histórico com os seus legados arquitetónicos, os solares, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção, capelas, chafariz, saltam do passado para abraçar o presente e o imaginário de quem procura o encontro com a cultura e a identidade. Torre de Moncorvo é uma vila surpreendente pela diversidade de patrimónios arquitetónico, arqueológico, natural, geológico, industrial, gastronómico. Deixa o carro para trás e percorre a pé e em família o coração deste centro histórico. Sente o fervilhar de cada rua como as artérias do teu coração. Num ambiente assim carismático e de fidalguia, deixado pelos nossos ancestrais, fácil e apelativo é pegar na máquina fotográfica e imprimir numa fotografia os momentos aqui passados. Fica a redescoberta de ti com um pouco de Moncorvo. Torre de Moncorvo situa-se no norte de Portugal, no sul do Nordeste transmontano, perto da fronteira com Espanha, na confluência dos rios Sabor e Douro. Terá surgido de uma antiga vila de alta idade média, que se chamava Vila Velha de Santa Cruz da Vilariça. Reza a tradição de que os habitantes desta povoação a abandonaram, talvez devido ao local ser pouco fértil para as culturas ou de ser consequentemente abalada por devastações mouriscas, que eram muito habituais na altura, deslocando-se assim para a parte mais inferior da Serra do Reboredo. Este abandono de Vila Velha de Santa Cruz da Vilariça terá ocorrido nos finais do século XIII, porque, no início desse mesmo século, a vila dava mostras de relativa vitalidade, onde recebeu, em 1225, de D. Sancho II, uma carta foral que lhe concedia importantes isenções e regalias penais e fiscais. A vila da Torre de Moncorvo possui um admirável centro histórico, dada a sua importância política e económica na região transmontana desde pelo menos o final da Idade Média. Aqui podem desfrutar das ruínas da cerca medieval de Dom Dinis, com as reformulações de Dom Fernando e da dinastia de Avis. A qualquer visitante não será certamente indiferente o majestoso templo, a Igreja Matriz, autêntica catedral dos séculos XVI e XVII. Percorre as ruas do núcleo medieval e renascentista e vê os magníficos solares, elegantes capelas, as fontes, os exemplares de casas tradicionais, a Igreja da Misericórdia com o Museu de Arte Sacra, o Museu do Ferro e da região de Moncorvo, o Núcleo Museológico da Casa da Roda, o Núcleo Museológico de Fotografia do Douro Superior ou a Oficina Vinária. A construção da Igreja Matriz iniciou-se na primeira metade do século XVI, prolongando-se até aos primeiros anos do século seguinte. Na fachada principal destaca-se a torre saliente que transmite um acentuado sentido de elegância ao edifício e o belo pórtico de estilo renascença. De realçar ainda um belo conjunto de esculturas, nomeadamente os anjos que coroam o topo da igreja, sobre o altar-mor, bem como as gárgulas que se encontram ao nível da cornija. A igreja possui ainda um valioso órgão, localizado no coro, atribuível ao século XVIII, bem como um numeroso património móvel, cujas peças mais relevantes se encontram em exposição no Museu de Arte Sacra de Torre de Moncorvo. A Igreja da Misericórdia é um templo do século XVI que apresenta fachada de gosto renascentista, onde está rasgado um portal ladeado superiormente por 2 medalhões, representando São Pedro e São Paulo. No topo, encontra-se rasgado um nicho com a imagem de Nossa Senhora do Amparo. À esquerda do templo encontra-se a Casa da Misericórdia, com uma janela de canto no piso superior, possuindo na fachada um brasão ovalado com as armas da Casa Real Portuguesa, que são o brasão desta Irmandade. Neste local encontra-se instalado o Museu de Arte Sacra de Torre de Moncorvo. Em Torre de Moncorvo, a designação castelo é especialmente aplicada ao espaço retangular sobranceiro à Praça Francisco Meireles, definido por fortes muros de cantaria em encilharia granítica e cuja plataforma serve de largo dos passos do concelho. Esta denominação também se aplica a todo o conjunto histórico ou bairro antigo. A fortificação medieval de Torre de Moncorvo, determinada por Dom Dinis por volta de 1295, seria inicialmente apenas por cerca muralhada, em cujo espaço interior se localizava a Vila Nova.
Ainda na primeira metade do século XIV, terá sido construído o castelo, localizado no extremo sul da cerca, de planta trapezoidal, com os cantos guarnecidos por bastiões circulares, possuindo no interior 2 torres quadrangulares associadas a um edifício de possível residência dos alcaides. A cerca que envolvia o perímetro urbano medieval possuía 3 ou 4 portas, das quais resta somente o Arco da Senhora dos Remédios, a nascente e vestígio da Porta Sul. Desde 1988 até 2001, decorreram trabalhos arqueológicos com vista a revelar alguns dos vestígios do antigo castelo e edificações envolventes. Desde 1988 até 2001, decorreram trabalhos arqueológicos com vista a revelar alguns dos vestígios do antigo castelo e edificações envolventes, que se encontram em fase de valorização e musealização. A Feira Medieval do Torre de Moncorvo é uma das mais importantes de toda a região do Douro. Na edição de 2020, o tema eram as trovas de Dom Dinis na Terra de Ferro. O rei Dom Dinis não só apreciava a literatura, como foi ele próprio um poeta notabilíssimo e um dos maiores e mais fecundos trovadores do seu tempo. Aos nossos dias chegaram 137 textos da sua autoria, distribuídos por todos os géneros, cantigas de amor, de amigo e de escárnio e maldizer. Dom Dinis, na sua passagem por Santa Cruz da Vilariça, verifica a centralidade do lugar onde hoje se situa a Torre de Moncorvo e a sua importância na defesa contra as incursões espanholas, atribuindo a 12 de abril de 1285 foral a Torre Menendi Corvi e mandando construir a cerca, como refere o documento de 1295. A 2 de novembro de 1319, concede-lhe carta de feira. Com o surgimento desta nova vila, Dom Dinis incentiva o povoamento e a exploração económica da região. Fomentou todos os meios de uma riqueza nacional na extração de prata, estanho e ferro. A Feira Medieval está à tua espera em 2021. Este é um concelho de vasta riqueza natural. Não só os rios Douro e Sabor enquadram e delimitam este concelho, como os recursos geológicos sempre fizeram de Torre de Moncorvo um referencial na região. Ainda este ano, as minas de ferro de Moncorvo vão voltar a laborar e a impulsionar toda a região. Além do ferro, também o wolframio teve, ao longo dos anos, uma enorme importância neste concelho. A linha ferroviária do Sabor, que apenas esteve em serviço durante 50 anos, foi o motor de desencravamento de toda esta região e escoamento do minério. Este eixo ferroviário nunca chegaria à Miranda do Douro e em 1988 é desativado, deixando uma região de difícil acesso, sem qualquer ponto de ligação ao litoral. O Vale da Vilariça corresponde a uma falha tectónica preenchida pelos aluviões originados pelas cheias, localmente denominados de rebofas, provocadas pelo refluxo de águas do Sabor e da Ribeira da Vilariça em alturas de cheias no Douro. Os terrenos fertilizados por estas cheias tornam-se ubérrimos. Ficaram famosas por todo o país e além fronteiras as enormes produções de linho-cânhamo desde a Idade Média, cereais e produtos hortícolas, particularmente o melão, o feijão e o grão. São igualmente conhecidas as experiências com a produção de tabaco. A partir do século XX, o cultivo da vinha tornou-se dominante, restando na atualidade poucos espaços para a produção de outras culturas. Recentemente, tem-se assistido ao ressurgir da produção hortícola no Vale, com destaque para a abóbora, o melão, as couves, o feijão, o tomate e os morangos. Torre de Moncorvo acolhe o rio Sabor no seu troço terminal, constituindo o seu vale fonte de riqueza para as populações de Souto da Velha, Felgar, Larinho, Torre de Moncorvo, Cabeça Boa, Horta da Vilariça, Cardanha e Adeganha, durante longas gerações. A riqueza e a diversidade biológica é excepcional. A flora é marcada pela presença de culturas humanizadas como a oliveira e a amendoeira, inúmeras espécies arbustivas, mas também diversas espécies arbóreas características desta região. Quanto à fauna, devemos referir as diferentes espécies de aves, sendo as mais importantes, entre outras, o grifo ou a águia real. Com a construção do empreendimento hidroelétrico do Baixo Sabor, o habitat poderá sofrer algumas transformações.
Porém, irão surgir condições para se manterem a maioria das espécies existentes e a riqueza paisagística será igualmente de enorme beleza pelos grandes lagos entretanto formados. A praia fluvial da Foz do Sabor reúne condições únicas para a prática de desportos náuticos e de lazer. A sua localização, onde o rio Sabor desagua no Douro, disponibiliza um imenso e apetecível lençol de água, onde o Douro se abre e penetra pelo extenso Vale da Vilariça, possibilitando uma paisagem rica de contrastes. Abarca ainda um parque de merendas, numa zona arborizada, com equipamento indispensável para este fim, bem como dispõe de estacionamento de modo a facilitar as condições de acesso ao local. Uma das imagens de excelência do Concelho de Torre de Moncorvo é ser detentora da maior jazida de ferro do país e uma das maiores da Europa. A Serra do Reboredo e terrenos adjacentes possuem uma reserva estimada de 600 milhões de toneladas deste minério, que tem vindo a ser explorado desde o período romano. Encontram-se em curso planos para a reativação desta exploração mineira. Não deixes, por isso, de visitar as galerias do Cabeço da Mula e as plataformas de desmonte na Carvalhosa. Na orla da aldeia de Carviçais encontram-se vestígios da exploração de wolfrânio nos meados do século XX. Percorre os trilhos da Rota da Fonte do Gil e vislumbra as imponentes galerias de exploração. Imperdível o Museu do Ferro e da região de Moncorvo, que quase funciona como uma catedral do conhecimento para reviver o trabalho dos mineiros e de toda a atividade de exploração nas minas de Torre de Moncorvo. Onde o ferro é a alma da terra é um mote para descobrir este e outros espaços culturais. A partilha de ideias e dimensões artísticas são a garantia de trazer mais vida para a sua vida. O município possui diversos espaços que falam da história local, desde a exposição permanente do património religioso do Museu de Arte Sacra, onde arte e fé ficam no mesmo palco de contemplação, numa linguagem carregada de simbolismo e espiritualidade, ao registro da vida cotidiana das crianças e bebés abandonados na Roda, no núcleo museológico da Casa da Roda, ou então o retrato da força de viver das gerações de homens e mulheres que, à custa do trabalho braçal, do qual despendia o seu sustento, os trabalhos agrícolas, o ambiente económico-social, os rostos de quem marcou um território, tudo ao ritmo cadenciado das dezenas de fotografias do Núcleo Museológico de Fotografia do Douro Superior. Há um conjunto de localidades fantásticas no Concelho de Torre de Moncorvo, com muita história e muito património para partilhar. Estamos em Carviçais, a maior freguesia do concelho e talvez uma das mais conhecidas. Se no passado a história do ferro e do wolfrânio passaram por aqui, no presente há ainda muito para conhecer em Carviçais. O que resta da linha do Sabor, que no passado ligou o Planalto Mirandês ao Douro, ao Porto e ao mundo, pode ainda ser observado da antiga estação ferroviária de Carviçais. O canal ferroviário é hoje uma ciclovia. Se Paredes de Coura foi o primeiro festival de música em Portugal em 1993, o Carviçais Rock arrancou 3 anos depois. Desde 1996 que Carviçais é a capital do rock português. Planeada desde 1877, a construção da linha do Sabor tinha como objetivo fornecer uma ligação ferroviária ao Planalto de Miranda, atravessando os concelhos de Moncorvo, Freixo, Mogadouro, Vimioso e Miranda do Douro. Esta região possuía uma forte produção agrícola, principalmente em termos de pecuária, e importantes recursos naturais, destacando-se as minas de ferro em Torre de Moncorvo e os depósitos de mármore e alabastro de Santo Adrião, em Vimioso. Só em 1938 ficou concluída até 2 igrejas. Todos os serviços ferroviários na linha do Sabor foram suspensos em 1988, num programa de encerramentos que haveria de debilitar todo o sistema ferroviário do país durante décadas. Foi nesse ano que o comboio deixou de apitar em Carviçais, mas os vestígios de um áureo passado ferroviário ainda estão bem presentes. Carviçais é a maior freguesia de Torre de Moncorvo. Conta a lenda que o aparecimento da freguesia anda relacionado com a inexistência de albergues na Estrada Real que ia das Beiras a Miranda do Douro. Então, uma família decidiu abrir uma estalagem para abrigar os viajantes no local de Carviçais. O local da estalagem, tendo ficado bem posicionado,
serviu de chamariz a muitas outras famílias que habitavam a antiga vila de Mós, acabando por trocar a residência para este local. Foi com Dom Sancho I que Carviçais passou a ser freguesia. Em 1760 sofreu um grande ataque dos castelhanos que, conseguindo entrar por Miranda do Douro, incendiaram e destruíram a aldeia. Da Capela de Santa Bárbara, no cimo da aldeia, tem-se uma vista deslumbrante para a aldeia e para os montes em redor. Construída em 1736, foi erigida no Monte de Carvoisos, um alto proveniente do amontoar das escórias e escumalha do ferro que ali se foram acumulando devido à existência de uma fundição de ferro onde, nos velhos tempos, se fabricava o melhor ferro da península. O nome de Santa Bárbara advém provavelmente porque a santa era padroeira dos fundidores, mineiros, ferreiros e artilheiros. Caracterizado pelo estilo barroco jesuítico e possuindo apenas uma porta, esta capela apresenta em cima um frontão curvo com voltas e interrompido. No seu interior é pequena e apresenta um altar ao meio, onde podemos ver Santa Rita de Cássia. A Igreja Matriz de Carviçais começou a ser construída no século XVI, durante a crise de 1580, nos reinados do cardeal Dom Henrique, ou já Filipe I, e mereceu acrescento nos finais do século XVII e primórdios do século XVIII. Este templo carvicense caracteriza-se pelo tipicismo do adro que o circunda, lajeado a granito e resguardado por paredes decoradas com cunhais e pilastras. O Festival de Carviçais, ou Carviçais Rock, como também é conhecido, é um dos festivais de referência do Douro. Realiza-se desde 1996 na aldeia transmontana que lhe dá o nome. Para além da música e de atuações de artistas e de DJs, o Festival Carviçais oferece uma série de atividades recreativas durante os dias do festival, permitindo, deste modo, sentir, viver e desfrutar do espírito da aldeia. O principal objetivo é que os festivaleiros e os habitantes desta pequena localidade convivam durante os dias que o evento dura. Em 2021 estará certamente de regresso. Mós é uma antiga sede de concelho com carta de foral outorgada por Dom Afonso Henriques em 1162, tendo sido anexada à Torre de Moncorvo em 1834. Além dos vários monumentos que possui, são particularmente interessantes as construções tradicionais, conjugando o xisto com a madeira. A fonte românica de Mós é uma fonte de mergulho em granito, com abóboda de berço e cobertura de empenas. Em alguns dos silhares de granito é possível ver diversas siglas. É um monumento invulgar de grande antiguidade, enquadrado num local de rara beleza. Na Praça de Mós foi reconstruído o antigo pelourinho do século XVI, do qual restavam 7 fragmentos. Base tronco-piramidal, moldura e base da coluna decorada com motivos lanceolados. Troço do fusto não decorado, superfície plana, prismático, de secção hexagonal, liso. Outro troço do fusto, moldura, capitel prismático, decorado com motivos encordoados e remate piramidal. Terminamos a nossa viagem pelas terras de Moncorvo, no Miradouro de Santa Leocádia. Aqui é possível apreciar uma majestosa paisagem que se abre para o Vale da Vilariça e a imponente Serra do Reboredo. Sob a forma de uma autêntica varanda sobre a vila, este miradouro transmite toda a beleza dos horizontes. Além do esplendoroso Vale do Douro e da Vilariça, quando chega fevereiro e março, toda esta região se transforma. Também aqui, as amendoeiras em flor cobrem uma paisagem idílica, com um manto branco de características únicas. Este é o concelho embaixador do ferro, da vinha, do amendoal, do olival, assimilando as potencialidades deste território para o seu passaporte cultural individual. Entre montanhas e vales, rios e riachos, que a natureza aprimorou de traços requintados e cores refinadas, com o Reboredo às costas e o Douro aos pés, Torre de Moncorvo espera por ti.